Antes de mais nada, pessoal, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Nós somos atualmente 12 membros, estamos tentando crescer e viver de internet. Então, dê essa força. Aqui embaixo estão as nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram e o X. Também tem a roxinha aqui, se você quiser curtir. Às vezes a gente faz algumas lives, jogando algumas coisas, MMORPGs, ou só batendo um papo. Então, se você puder e quiser, dar essa força aqui pro canal, a gente agradece muito. Também tem o LivePix aqui, eu sei que isso não é uma live, mas se você puder fazer uma doação pequena que seja, para estar ajudando aqui no canal, a gente está com uma meta de conseguir comprar tanto uma estante para eu poder botar lá no meu quarto e poder fazer as gravações lá, como comprar outros materiais, como uma câmera, um microfone melhor, para que a gente possa trazer mais qualidade para o canal. Tá bom? Voltando agora para a ficha, hoje a gente vai fazer a ficha do Gaspar, que é esse Artífice Level 1. Então, sobre os atributos, né? No último vídeo, eu ensinei mais ou menos quais são os 3 tipos de formas de você colocar os seus atributos, que é os atributos padrões, que vem no livro, o sistema de compra de pontos e o sistema de rolagem de dados. Para essa ficha, eu vou usar o sistema de compra de pontos para a gente poder pegar os 3 tipos de sistemas nas 3 fichas bases que a gente vai montar. Então, a partir daí, a gente pode ver qual que vai ficar o sistema melhor para fazer as outras fichas, caso vocês se interessem de fazer essa questão de montando fichas de D&D, uma série fixa aqui no canal. Para quem não lembra como funciona o sistema de compra de pontos, ele é um sistema um pouco complexo no começo, mas quando você pega a manha, fica legal, que é o seguinte: você tem 27 pontos para comprar atributos. O menor atributo que pode ser comprado é 8, que não custa nenhum ponto. E a partir daí, você vai gastar pontos para comprar os atributos. Lembrando que um número de atributos gera um modificador que você vai somar às suas rolagens. O maior número de atributos que a gente pode comprar é o 15. Então, como é que funciona? 8 custa 0 pontos, 9 custa 1 ponto, 10 custa 2 pontos, 11 custa 3 pontos, 12 custa 4 pontos, 13 custa 5 pontos, 14 custa 7 pontos e 15 custa 9 pontos. Então, fazendo as contas, daria, por exemplo, para a gente pegar 3 atributos com valor 15 e 3 atributos com valor 8, porque assim a gente fecharia os 27, né? 9 vezes 3, 27, e conseguiria completar os outros 3 atributos com 8, ficando com 3 atributos com mais 2 e 3 atributos com menos 1. Mas eu particularmente não gosto muito de fazer assim, que eu acho que fica muito quebrado. Então, como que eu vou fazer? Eu vou gastar em 3 atributos 6 pontos, pegando 3 atributos com 10. Tá? Então, o que vai me sobrar? 21 pontos. Então, com isso, eu posso pegar 3 atributos com 14, que assim eu fecho todos os 27 pontos que a gente tem para gastar. Então, o Artífice, ele é um meio conjurador que usa a inteligência para conjurar suas magias. O que significa isso? Ser meio conjurador significa que ele conjura magias do nível 1 ao 5. E conjurar magias com inteligência significa que qualquer ataque ou qualquer CD para resistir às suas magias vai ser baseado no modificador de inteligência do personagem. Então, considerando isso, um dos 14 a gente vai botar em inteligência, porque é o atributo principal do personagem. Ele também tem uma constituição alta, porque o outro teste de resistência do Artífice é constituição. Então, vale muito a pena estar pegando a constituição alta. E também é interessante pegar destreza. Por quê? Porque não só vai dar uma CA para o personagem, uma iniciativa, como tem muito artífice que usa arma de fogo. Armas de fogo são liberadas no cenário que você vai jogar. E armas de fogo é uma arma à distância que você usa destreza. Então,
Assim a gente fecha os 3 atributos principais do personagem. E os outros a gente vai botar 10, porque aí não fica nem ruim, no sentido de ter um atributo negativo, né? Nem bom, porque tá ali no 10, tá ali na média. Então, tanto o carisma quanto a sabedoria e a força vão estar ali na média de um humano comum. Considerando isso, qual o antecedente que a gente vai pegar? Existem muitos antecedentes legais para o Artífice, mas eu vou estar pegando aqui o Artesão de Guilda. Não só porque ele é bem clássico para um Artífice, como ele também vai dar mais ferramentas para esse Artífice. E o Artífice ele se baseia muito nessas ferramentas, no que ele pode criar, no que ele pode trabalhar, tanto para vender quanto para ajudar os seus amigos. Então, ter mais ferramentas é muito bom para ele. E sobre a raça, aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode debater. Existe o Gnomo, que é uma raça muito boa para Artífice, mas eu particularmente gosto muito de uma outra raça, que é o Vedalken. Gente, eu tive que trocar aqui de aplicativo rapidinho porque deu um problema aqui, ele parou de compartilhar o PDF e se eu não compartilho o PDF não tem como mostrar o que está sendo feito na ficha. Então, voltando ao que a gente estava falando, o Vedalken é uma raça que surge no Planeshift Kaladesh e depois ele é readaptado no Guia do Mestre de Guildas para Ravnica. Ou seja, ele é uma raça que surge em Magic e foi adaptada para D&D. Porém, ele tem muitos pontos legais para a gente trabalhar como Artificer. Primeiro, ele ganha mais 2 de inteligência e mais 1 de sabedoria. Segundo, ele tem um poder que ele ganha uma ferramenta extra e quando ele usa essa ferramenta para fazer qualquer teste que ele precise com ela, ele vai adicionar mais um D4 na rolagem desse teste. Ele tem teste de resistência com vantagem de inteligência, sabedoria e carisma. E, para além disso, ele consegue respirar por 1 hora embaixo d'água. Ele pode fazer essa habilidade apenas uma vez por descanso longo. Se o seu mestre não gostar do Vedalken, você pode pegar o Gnomo da Pedra, que vai fazer uma coisa bem semelhante para a sua criação de personagem. O Gnomo da Pedra, ele dá mais 2 de inteligência e mais 1 de constituição. Ele vai ter como Gnomo as seguintes habilidades. Ele tem visão no escuro, ou seja, ele consegue enxergar na penumbra até 18 metros, como se fosse luz plena, e no escuro, como se fosse penumbra. Ele tem esperteza gnômica, que ele tem vantagem em teste de resistência de inteligência, sabedoria e carisma, só que o dele é especificamente contra magias. Ele sabe falar comum, gnômico. Por ele ser considerado uma raça pequena, o gnomo, ele vai andar só 7,5 metros. Mas, ainda assim, ele é bem interessante. Como gnomo da rocha, ele vai ganhar uma habilidade chamada Conhecimento Artíficer, que toda vez que ele fizer um teste de história relacionado a um item mágico, alquímico ou mecanismos tecnológicos, ele pode adicionar o dobro da proficiência ao invés de qualquer bônus de proficiência que normalmente ele usa. Ou seja, se ele tem mais 4 de inteligência e ele é proficiente em história, ao invés de ele adicionar mais 6, ele adiciona mais 8. E ele vai ter o engenhoqueiro, que ele vai ter uma ferramenta de engenhoqueiro e ele vai conseguir fazer mecanismos miúdos, que são mecanismos que têm 5 de CA e 1 de PV. Mas esses mecanismos funcionam por 24 horas e têm alguns efeitos. Ele pode fazer um brinquedo mecânico, que é um brinquedo de um animal, enfim, de monstro, enfim, que ele pode ser colocado no chão até 1,5 metro dele e um dos seus turnos numa direção aleatória e ele vai fazer barulhos apropriados para a criatura, ou seja, ele vai provavelmente ser um chamariz ali para uma situação em que vocês precisam distrair alguém. Um isqueiro mecânico, que é basicamente um isqueiro que a gente tem em casa, né? E ele pode ser usado para acender fogueiras, tochas, enfim. E a caixa de música, que vai ser uma caixinha em que ele pode gravar ali uma música e ela vai tocar quando não estiver fechada. Você também pode fazer outros usos criativos, já que ele consegue gravar música. Você pode gravar uma mensagem, você pode fazer várias coisas aí com essa ideia da caixinha de música. Mas nessa ficha, a gente vai usar a raça dos Vedalken. Então a gente vai botar aqui Vedalken. De alinhamento, eu vou colocar leal e neutro.
porque aí respeita o fato de que a maioria dos Vedalkens são leais e não são malignos, e eu não tenho que fazer um personagem tipo Superman, super bonzinho, piegas e tal. Ele vai ser um personagem que segue as leis, mas em questão de moralidade, ele segue as próprias normas de conduta e não fica se portando muito com o que o Deus X ou o Deus Y fala. Primeira coisa, Vedalken ganha mais 2 de inteligência, então o modificador dele passa a ser mais 3, e ele ganha mais 1 de sabedoria, o que não altera em nada. E o bônus de proficiência do personagem é mais 2, a iniciativa dele é a mesma da destreza, então mais 2. Artífices ganham Constituição e Inteligência como teste de resistência, então aqui fica mais 0, mais 2, mais 4, mais 5, mais 0 e mais 0. O colocamento de um Vedalken é 9 metros. A vida do artífice é 8 mais a constituição, então fica 10. Aí também tá para botar aqui, né, que o dado de vida dele é D8. Preenchidos esses detalhes, vamos ver os poderes da raça do Vedalken. Eu coloquei aqui os 3 poderes, mas o que vai mudar alguma coisa na ficha é o precisão incansável. Porque a gente tem que fazer uma escolha aqui entre essas perícias e uma ferramenta a mais. Eu escolhi história e eu escolhi que ele vai saber a ferramenta de ferreiro. Então vamos preencher aqui história e colocar já que ele tem mais 5 de modificador. E vamos colocar aqui ferramentas. E eu vou botar aqui ferramenta de joalheiro. Como esse provavelmente vai ser algo que vamos usar a destreza, a gente pode botar aqui mais 4. Falando sobre o antecedente, a gente ganha percepção e ganha persuasão, o que torna aqui mais 2 e mais 2, porque os dois têm mais 0, mas eles, como eles são proficientes, eles vão adicionar o bônus de proficiência. E também já pode preencher a percepção passiva do personagem, que vai ser 12. Ele ganha mais uma ferramenta, então vou escolher a ferramenta de entalhador, mais 4, porque usa também destreza. E uma falha que a gente teve aqui, que eu esqueci de escolher os idiomas dele. Então ele tem comum, Vedalken, e ele tem mais uma escolha pela raça, que eu vou escolher élfico, e uma escolha do antecedente que eu vou escolher anão. Sobre o poderzinho de antecedente que ele ganha esse aqui, que é o Associação de Guildas. Deixa eu só botar aqui certinho. Associação da Guilda. Que ele basicamente é um membro fixo da guilda, ele pode conseguir vender algumas coisas pela guilda, enfim, tem umas vantagens, mas então ele tem que pagar 5 peças de ouro por mês para a guilda para continuar tendo essas vantagens. Beleza. Ele começa o jogo com 15 moedas de ouro, ele tem a ferramenta de entalhador, ele tem roupas de viajante, e ele tem uma carta de recomendação da guilda. E isso vai ser meio que a porta de entrada do personagem, aquele carteiraço, né? Que ele vai dar, eu faço parte dessa guilda aqui. Agora vamos para a parte da classe. O Artíficer ganha proficiência com armaduras leves e médias e escudos, armas simples, ferramenta de ladrão, ferramenta de funileiro e uma ferramenta de artesão à nossa escolha. Além disso, a gente pode escolher 2 perícias entre arcanismo, história, investigação, medicina, natureza, percepção e prestidigitação. Eu vou escolher arcanismo e prestidigitação. Vamos colocar aqui arcanismo, que o modificador é mais 5, e prestidigitação, que
o modificador é mais 4. Além disso, vamos preenchendo aqui, né, as questões. A gente tem mais uma ferramenta. Então, eu vou pegar o suplemento de alquimia. Suplemento de alquimia. Que aí aqui é com inteligência, então é mais 5. Eita, mais 5. Vou botar aqui que ele tem armaduras leves, médias e escudos. E de armas, ele tem armas simples. E como nesse cenário que eu estou fazendo vai poder ter armas de fogo, ele também vai ter armas de fogo. Isso porque o artífice ele tem uma regra opcional que permite que ele comece tendo proficiência com armas de fogo. Geralmente, quando é liberado a proficiência com armas de fogo, você tem que pegar algum tipo de talento para ganhar ela, ou algum treinar de alguma forma com alguém que já saiba atirar com armas de fogo. Mas aqui a gente vai considerar que tem sim a possibilidade de começar com armas de fogo, então vamos seguir em frente. De itens iniciais, o nosso artíficezinho, ele tem 2 armas simples, uma besta leve e 20 virotes, uma armadura de couro batido ou uma armadura de escamas, eu acho que escamas, ferramentas de ladrão e o pacote de explorador de masmorra. Alternativamente, ele pode começar com 5d4 vezes 10 moedas de ouro, que é uma coisa que eu acho que não falei no vídeo do guerreiro, que ele poderia começar com moedas de ouro ao invés dos itens iniciais da classe, porque aí você pode roletar esse dinheiro e comprar o que você quiser. Mas aqui a gente vai usar os itens padrões. Inclusive, deixa eu ajeitar aqui que eu não coloquei, não sei porquê, ou mais 4 de prestação. Mas enfim, vamos lá. Ele vai ganhar então 2 armas simples. Eu vou escolher 2 machadinhas, vai ser legal. Ele também começa com uma besta leve e 20 virotes. Depois disso a gente tem a escolha da armadura. Eu vou escolher a armadura de escamas, porque apesar dela ter uma desvantagem em furtividade e atletismo no início do jogo, depois ela vai ser uma base sólida para a gente começar a criar a nossa armadura arcana, porque eu pretendo que esse artífice seja um artífice armadureiro. E também a gente vai ter o pacote de explorador de masmorra, que dá pra gente esses itens aqui: uma mochila, um pé de cabra, um martelo, 10 pitons, 10 tochas, uma caixa de fogo, 10 dias de ração, um módulo. A mochila também tem 15 metros de corda, presa na lateral. Beleza, muito tranquilo, muito útil, principalmente para partes que se a gente precisar de escalada. A idade do nosso personagem, como ele vai ser um Vedalken, eu vou botar 150 anos, eu acho uma idade sólida. A altura eu vou colocar 1,90 m, não muito alto, mas também não muito baixo. Para raça, 90 quilos eu acho que é um bom peso. A cor dos olhos eu vou botar um dourado, legal. A cor da pele eu vou... o azul padrão, né? Azul escuro. E cabelo... nosso personagem não vai ter cabelo. Ele vai ser careca. Beleza. Dito isso, vamos aqui preencher, né, as armas. A machadinha. Bônus de ataque dela vai ser mais 2. E ela dá 1d6. E a besta leve, ela dá mais 4 e ela dá 1d8 mais 2, sendo essa a nossa principal arma por enquanto. De poderes de artífice, vamos lá. Eu tenho o Concerto Mágico, que é um poder que ele basicamente tem ali uma modificação que ele pode fazer em alguns itens.
ele pode fazer um objeto emitir luz até 1,5 m, ele pode gravar uma mensagem que vai ser replicada quando uma pessoa tocar nesse objeto, ele pode fazer com que esse objeto emite um som ou um odor que seja não verbal, tipo, por exemplo, o barulho de um vento. Ele também pode fazer algum tipo de imagem ou palavras aparecerem até mais ou menos 25 palavras. Você pode fazer outras variações dentro disso. Por exemplo, eu já fiz com um personagem, que era um ferreiro de batalha, que ele conseguia fazer com que os olhos do autômato dele replicasse o que o autômato viu. Então, ele tipo funcionava quase como uma câmera de segurança. E o mestre super gostou da ideia e a gente permitiu que isso acontecesse e ficou muito legal. O limite do artífice é apenas a criatividade do jogador. Então, sempre que você tiver uma ideia, converse com o mestre, veja se é possível e se mergulha nela. Então, vamos lá. O artífice ele é um meio conjurador, então ele vai conseguir usar essa parte daqui. Finalmente ele vai poder fazer magias. Então a gente vai botar aqui classe de conjuração artífice. O atributo de conjuração dele é inteligência. Então, você pode botar só int para você lembrar. CD para evitar suas magias. É sempre... Gente, desculpa esses barulhinhos de estalo, é porque eu tô numa cadeira de metal e qualquer coisa que eu me movo, ela dá uma estaladinha. CD para evitar as magias é sempre 8 mais a proficiência mais o modificador do atributo-chave. Então, no nosso caso, é 8 mais 2, 10 mais 3, 13. O modificador é sempre o bônus, né, da inteligência, que é o nosso atributo-chave, mais a proficiência, então é mais 5. De truque, o artífice ele sabe 2 truques. Uma dica que eu sempre vou dar, tá? Artífice tem que ter consertar. É um truque bem simples de transmutação que permite que você, usando 2 ímãs, você consegue ficar ali 1 minutinho concentrado e consertar itens que não sejam mágicos de volta à sua forma perfeita. E se o item for mágico, ele também pode ser consertado, mas ele não recupera o efeito. Claro que existem exceções, itens mágicos não são fáceis de quebrar, ainda tem a possibilidade do item ser amaldiçoado, então aí mesmo que não vai quebrar tão fácil, você não vai se livrar da maldição tão simplesmente. Então, ainda assim, é um truque ótimo. Consertar é um truque bem útil, vai te poupar muito tempo, porque o artífice pode, obviamente, consertar usando suas ferramentas, desde que ele tenha as ferramentas necessárias. Mas você vai gastar material, você vai gastar muito mais tempo e existe a possibilidade de você falhar, porque você vai ter que fazer um teste com as suas ferramentas. Então, consertar desde que você tenha todos os pedaços do item vai funcionar tranquilamente, só não vai recuperar magia, a não ser que o seu mestre fale o contrário. A próxima dica que eu dou é tenha um truque de ataque. O truque de ataque ele vai ser muito útil porque você não vai gastar energia mágica, você não vai gastar slot de magia ou mana, dependendo da forma com que o seu mestre faz essa contabilidade. E você também não vai ter que ficar contando munição, ter que ficar dependendo de armas não mágicas no início do jogo. Você tem uma fonte sólida de dano que vai te ajudar. Existem 2 tipos de truques que dão dano. Ou você vai ter que acertar a defesa do adversário, ou seja, tirar o valor igual ou maior do que a defesa dele para poder causar o dano, ou você vai ter que forçar o inimigo a fazer um teste de resistência contra a sua magia. A magia, né, seja o truque, seja uma magia de level mais alto, ele vai falar, faça um teste de resistência de destreza. Então o inimigo vai ter que fazer um teste de resistência de destreza e passar na sua CD, que no caso aqui do nosso artífice é 13. Mas pode ser maior, pode ser menor, dependendo ali apenas de qual atributo de conjugação você vai estar usando e o quanto você tem de modificador nesse atributo. No caso, eu vou estar preferindo uma magia que vai ter que acertar o alvo ao invés de forçar ele a fazer um teste de resistência, porque quando se fala de truque, se o inimigo passa no teste de resistência, ou seja, ele tira 13 ou maior no caso do nosso artífice, ele não vai levar dano. Já em magias mais altas, quando o inimigo passa da CD, ele ainda vai levar metade.
Então é basicamente um dano garantido. Você ou vai causar metade do dano, ou você vai causar o dano inteiro. E ainda tem o adicional que geralmente magias que tem CD, eles vão dar algum efeito adicional, até mesmo os truques. Então, vale a pena dar uma olhada nos truques que tem CD, mas eu particularmente, como a nossa CD ainda está um pouco baixa, eu vou estar preferindo escolher uma magia de ataque. Mais à frente, quando a gente aprender novos truques, a gente pode pegar um truque que vai valer a pena usar CD, como, por exemplo, o golpe trovejante, que todo mundo que estiver ao redor de você, ali mais ou menos até 1,5 m de você, vai levar um ataque trovejante de 1d6 de dano e tem que fazer um teste de resistência de constituição para não levar esse dano. Que é um dano bem interessante, principalmente quando você estiver lidando com múltiplos inimigos. Mas no nosso caso, eu vou estar pegando o raio de gelo. O raio de gelo ele causa 1d8 de dano de frio e ele vai reduzir 3 metros o deslocamento do inimigo. Então, em uma situação de perseguição ou numa situação onde você tiver um aliado muito ferido e tiver esse inimigo se aproximando, usar o raio de gelo para reduzir a velocidade dele pode ser o fator determinante entre o seu grupo sobreviver ou não a uma determinada situação. Dito isso, vamos aqui na parte de ataques e vamos colocar aqui raio de gelo. Mais 5 e 1d8 de frio. Por que eu não vou adicionar o modificador de inteligência? Porque apenas algumas magias falam especificamente que você pode adicionar o modificador de conjuração tanto nas magias de dano quanto nas magias de cura. Então, se a sua magia não tem essa descrição, você não pode adicionar o modificador ao dano ou à cura. A não ser que você tenha algum poder de classe ou algum talento que te garanta isso. Visto isso, o raio de gelo não tem essa descrição, a gente não tem nenhum poder ou talento que garante isso, então ele vai ficar 1d8 de dano de frio. Indo para as magias de nível 1, o Artífice tem 2 slots de magia, ou seja, ele pode conjurar 2 magias até fazer um descanso longo, porque ele só recupera as magias com um descanso longo. E ele sabe todas as magias de nível 1 do Artífice, porém ele pode preparar uma quantidade limitada dessas magias para usar até fazer um novo descanso longo. E essa quantidade é definida pela seguinte fórmula: metade do nível de Artífice mais o modificador de conjuração. Ou seja, no caso, é inteligência. Como a gente está nível 1, a metade seria 0,5. E isso vai ser arredondado para baixo, que vai ficar 0. Mais o 3 que a gente tem de inteligência, isso significa que a gente consegue, de todas as magias de nível 1, preparar 3 delas. No nosso caso, eu vou estar escolhendo as seguintes magias. Primeiro, vamos ao curar ferimentos. Curar ferimentos é uma magia que vai curar 1d8 de vida, mais o seu modificador de congelação. No caso do nosso Artífice, a gente vai estar usando inteligência, então ele vai curar 1d8 mais 3. Vou botar aqui, curar ferimentos. E eu vou aqui na parte de ataques, e já vou colocar curar ferimentos também, para a gente lembrar que a gente pode usar isso. Curar ferimentos, ele não tem nenhum dano, né, nenhum tipo de ataque, nem CD, e ele cura 1d8 mais 3. Beleza. Depois disso, a gente vai pegar a magia Detectar Magia. Detectar Magia permite com que você veja magias que estejam afetando objetos ou pessoas. E essa visão vai se estender até 9 metros de você, mas pode ser bloqueado por algumas coisas, como, por exemplo, 30 centímetros de pedra, 2,5 centímetros de metal comum, uma fina folha de chumbo ou 90 centímetros de madeira ou terra. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, mas, em geral, ele permite com que você veja uma aura que esteja envolvendo um objeto, um lugar, uma pessoa, e vai permitir com que você entenda a escola de magia que está ligada a essa magia, caso tenha alguma escola de magia. Por exemplo, pode ser só uma energia mágica e não ter uma escola definida.
ou pode ser que a pessoa esteja sendo enfeitiçada e você vai entender que ela está sob uma magia de encantamento. Então, tudo isso, o detectar magia vai estar te ajudando. Detectar magia é uma magia que pode ser feita como ritual. Gente. Ritual é um artifício que a gente pode usar para, gastando 10 minutos, ao invés de ser uma ação só, você consegue executar a magia que tem esse descritivo de ritual para não gastar slot de magia. Então, essa magia é bem interessante. Então, vou botar aqui, detectar magia. Eu vou colocar que ela é de concentração e ela pode durar 10 minutos. E ela também tem o descritivo de ritual. O que significa concentração, tá, gente? Concentração significa que você não pode conjurar nenhuma outra magia que tenha esse descritivo de concentração sem perder a concentração na magia anterior. Então, se você tiver outra magia de concentração, mas já estivesse concentrando em detectar magia e tentar castar essa outra magia de concentração, o detectar magia se encerra. A terceira magia que a gente vai estar escolhendo é a infusão cáustica de taxa. Ela é uma magia que também é de concentração e dura até 1 minuto. E como que ela funciona? Ele vai criar uma linha de 9 metros de ácido e todo mundo que estiver na direção dessa linha vai ter que fazer um teste de resistência de destreza. Se falhar, ela fica coberta por ácido e vai levar 2d4 de dano no final de cada turno, até que alguém, seja a pessoa ou um aliado dela, gaste uma ação para raspar ou lavar o ácido que está cobrindo ela. Se a pessoa passa na CD, ela não é coberta e não leva o dano. Tá? Então, eu já coloquei aqui o modificador, que é fusão cáustica de taxa, CD13, Dex, que é o teste que tem que fazer, 2d4 de ácido. Assim como os truques, ela não adiciona um modificador de inteligência no dano, mas como ela é uma magia que se acertar vai durar por um bom tempo, ou pelo menos forçar o inimigo a gastar uma ação para se livrar do ácido, ela é uma magia bem mais interessante do que um truque. Magias adicionais para você pensar aí em fazer algumas substituições pelo seu personagem. Queda suave é uma magia ótima, ela evita dano de queda. Que uma que ela funciona, você lança esse tipo de magia e você desacelera o alvo, pode ser você, pode ser um aliado, fazendo com que caia tranquilamente no chão, sem levar dano porque está numa altura muito alta. É muito interessante essa magia. Outra magia que é bem legal é o Fogo das Fadas, que você taca uma magia colorida no inimigo, e se ele estiver invisível, camuflado, ele não pode se beneficiar disso, o que é uma mão na roda em muitos momentos. Outra magia bem legal é o Identificar. O Identificar, ele funciona da seguinte forma: você se concentra no objeto e você sabe se ele é um item mágico ou não, e se for mágico, né, ou tiver alguma propriedade mágica, você aprende como é essa propriedade mágica e como usar ela. Se ele requer sintonização, quantas cargas ele tem, enfim, qualquer propriedade mágica desse item que você estiver analisando para identificar vai poder ser detectado dessa forma, o que também é uma excelente mão na roda, principalmente se você estiver trabalhando com compra e venda de itens mágicos. Isso é uma maravilha. Também tem uma magia que é exclusiva do Artífice, que é o Arma Arcana, mas essa magia é uma magia de Undeath Arcana. Então, não é todo mundo que vai aceitar, mas eu vou ainda assim indicar ela aqui, que é uma magia que torna a sua arma mágica e pode adicionar 1d6 de dano elemental a ela. Ela tem que ser uma arma que você esteja empunhando na hora de conjurar, e você pode, com a sua ação bônus, trocar o dano elemental dessa arma. O dano pode ser de ácido, veneno, frio, elétrico, fogo, trovejante. Nada na magia diz que você tenha que ficar com ela sempre. Então você pode pegar a arma de um aliado, encantar ela e entregar para ele. Mas você, para trocar o dano mágico dela, você vai ter que estar segurando a arma. Ela vai funcionar tanto com armas mágicas como não mágicas, e também tanto com armas simples quanto armas marciais. Então, é uma magia ótima para Artífice. E se o seu mestre deixar, eu consideraria pensar em trocar ela talvez pela infusão cáustica de taxa, porque é um dano extra que você vai dar. Então, é bem interessante. E também é bem versátil, porque você pode escolher
qual o tipo de dano dependendo da vulnerabilidade do inimigo. Deixando aqui a parte da ficha, eu preenchi as perícias que não tinha proficiência e escolhi os traços de personalidade do personagem. Eu escolhi o seguinte: eu sempre quero saber como as coisas funcionam e o que motiva as pessoas, o que gera tanto uma curiosidade no personagem, que pode ir para o lado bom ou ruim, como também uma empatia, de querer sempre entender as motivações dos inimigos, dos aliados, para nunca achar que a pessoa é preto no branco. Também ele pegou, eu sou conhecido pelo meu trabalho e quero garantir que todos o apreciem. Sempre me surpreendo quando as pessoas nunca ouviram falar de mim. O que gera tanto um perfeccionismo, tanto para o lado positivo quanto para o negativo dessa palavra, como também gera uma certa vaidade, porque ele sempre acha que, nossa, você não conhece meu trabalho? Que absurdo! De ideal, eu peguei o generosidade, que é os meus talentos foram dados para que eu pudesse usá-los no benefício do mundo. Apesar de ser um ideal muito bom para uma pessoa neutra, eu ainda acho que uma pessoa neutra pode ter essa visão de querer tornar o mundo melhor. Às vezes isso pode ser deturpado com uma ideia de que o melhor para o mundo não é necessariamente melhor para os indivíduos, mas ele tem esse ideal. Já de vínculo, eu peguei a oficina que eu aprendi, o meu ofício é o lugar mais importante do mundo para mim. O que pode gerar não só um local que o mestre pode desenvolver para você, como também NPCs ligados à sua história. E de fraquezas, ninguém jamais deve saber que eu roubei o dinheiro da guilda. Então, isso aí pode gerar alguns conflitos bem legais para o personagem, se alguém da guilda acabar descobrindo. Tudo feito aqui do nível 1, vamos para o level up no nível 2. No nível 2, o nosso personagem vai ganhar mais HP, então vou pegar aqui a média, que no caso do D8 é 5, mais a constituição dele, então vai ficar 7. Então ele vai passar a ter 17 de vida. Além disso, como eles upou para o nível 2, agora o cálculo de magias vai passar a ser metade do nível 1, mais um modificador de inteligência, o que vai gerar 4 magias. Então a gente pode aprender mais uma magia. E eu vou pegar a magia Fogo das Fadas, porque eu acho ela uma magia muito útil. Tá bom? Então, Fogo das Fadas, aqui colocado. Além disso, o Artíficer no nível 2, ele aprende as infusões. A infusão mágica é um processo que o Artíficer consegue transformar um item não mágico em mágico. Tem alguns mestres que permitem que você coloque isso em itens já mágicos, mas em via de regra você transforma um item não mágico em mágico. O artista no nível 2 aprende 4 infusões, mas pode manter apenas 2 ativas, e se ele tentar manter uma terceira, uma das 2 que ele está ativa vai ter que ser desativada. Essa lista de infusões que vem junto com o Artífice tem alguns pré-requisitos que você precisa cumprir para poder escolher elas. Então, elas podem fazer desde, por exemplo, tornar a sua arma uma arma mais 1, ou a sua armadura uma armadura mais 1, ou seu escudo um escudo mais 1, ou também coisas mais mirabolantes, como um anel que consegue guardar magia, replicar os efeitos de Bag of Holding, que é a mochila de carga. Então, tem várias coisas que o artífice pode fazer. No caso do nosso personagem, a gente vai escolher as 4 infusões dele, que vão ser tiro repetitivo, que vai fazer o seguinte: qualquer arma que tenha necessidade de munição e esteja encantada com essa infusão não tem mais necessidade de munição. Ela vai gerar a sua própria munição, que é uma munição mágica. Outra que ele vai saber é o defesa melhorada, que pode adicionar mais 1 tanto numa armadura quanto no escudo. O defesa melhorada, ele obviamente vai dar um level up quando a gente chegar em níveis mais altos, no caso no nível 10, que passa a ser mais 2 o bônus, tá bom? A terceira infusão eu tinha anotado como ferramenta melhorada, mas não é isso, é foco arcano melhorado. O item faz com que um foco arcano se torne um item mais 1, permitindo que você tenha mais 1 em jogadas de ataque mágico, e também ele ignora meia cobertura para quesitos de você atacar magia. Então, por exemplo, o cara está atrás de uma barreira. Você sabe que ele está ali, você consegue ver uma parte do corpo dele, mas você sabe que vai ficar mais difícil conseguir atacar ele porque ele está se escondendo atrás dessa barreira.
Graças ao foco arcano melhorado, o Artífice pode ignorar o que seria essa defesa extra da barreira, mas ele não ignora a cobertura completa, tá? E por fim, mas não menos importante, a última infusão que a gente vai pegar é o replicar item Bag of Holding. Como eu disse, algumas infusões conseguem replicar certos itens mágicos. E um desses itens mágicos que ele pode replicar é a mochila de carga. Mochila de carga, para quem não conhece, é um item mágico que cria um espaço dimensional dentro dela, permitindo que você possa levar itens, mágicos ou não, para diversos lugares sem adicionar carga a você. Porém, não se deve colocar duas Bag of Holds uma dentro da outra, porque, bem, dá merda. Se vocês quiserem saber mais sobre a mochila de carga, com certeza tem esse item aí na internet, em sites, em fotos, enfim. E vocês vão entender muito bem do porquê que não se deve colocar uma mochila de carga dentro da outra, ou porque se deve. Às vezes isso pode até acabar ajudando. Enfim, de infusões ativas, a gente vai colocar o tiro repetitivo e a defesa melhorada, tanto para poder ter uma arma que não vai precisar de munição, quanto para ter mais defesa. Então isso significa que a nossa armadura aqui vai para 17. E a gente pode considerar aqui a besta leve sem precisar de munições, apesar de que eu não vou vender as munições, porque a gente pode precisar trocar de infusão, então mantenham as munições com vocês. Então vamos para o nível 3. Mais uma vez nós vamos aumentar, né, o HP em 7. Então aqui vai para 24 de vida. Olha só. O Artífice também vai estar ganhando seu terceiro espaço de magia, então vamos lá colocar isso. Ele vai aumentar aqui para 3 espaços totais e 3 espaços utilizáveis. Não aumenta a quantidade de magias que ele pode preparar, mas aumenta a quantidade de magias que ele pode usar. E ele vai ganhar 2 poderes, o Ferramenta Certa para o Trabalho e a sua subclasse. O Ferramenta Certa para o Trabalho, ele sacrifica um espaço de magia que o Artíficer tem para criar uma ferramenta que ele não seja proficiente. Ele precisa de 1 hora trabalhando, que pode ser parte do seu descanso curto ou longo, tá? E ele vai usar essa ferramenta depois com proficiência. Essa ferramenta fica com o Artíficer até ele usar esse poder de novo. Então, se você nunca mais usar isso, você sempre vai ter aquela ferramenta ali preparada. Vale ressaltar que essa ferramenta não é mágica, apesar de ser um produto de magia. Mas o Artíficer usa a sua inteligência para usar essa ferramenta. Já as subclasses, o Artíficer tem 4 oficiais e uma que é uma Andef Arcana. A gente vai ter o Alquimista, que é focado em poções, o Artilharista, que é focado em armas de fogo, o Armadureiro, que é focado em armaduras, e o Ferreiro de Batalha, que é focado em fazer robôs. Já a Andef Arcana, a gente tinha o Arquivista, que era focado em fazer pergaminhos mágicos. Mas infelizmente não ficou tão legal quanto as outras e ela não saiu da Andef Arcana. Por Gaspar, a gente vai focar no Armadureiro. Então, o que ele vai ganhar? Toda a subclasse de Artífice, ele vai dar uma ferramenta mais ligada a essa profissão, e se você já sabe essa ferramenta, você pode escolher uma qualquer, e ele vai dar 2 magias no nível 3, depois ele vai aumentar essas magias a mais no nível 5, 9, 13 e 17, que são os levels que você ganha poderes da subclasse. As magias que você ganha é Míssil Mágico e Onda Trovejante, então vamos adicionar aqui. Né? Míssil Mágico é uma magia que você não precisa rolar ataque, ela sempre vai acertar se tiver um caminho para chegar até o alvo. E ele causa 1d4 mais 1 para cada seta de míssil mágico que acertar. Então no nível 1 ele vai dar 3d4 mais 3, porque são 3 setas que ele pode produzir. E se você tiver acesso a magias de nível 2 ou superior, você pode melhorar o míssil mágico para um nível acima. Na verdade, muitas magias você consegue melhorar para níveis acima, mas o míssil mágico, quanto mais você melhora ele, mais setas você cria, então mais dano você causa. O míssil mágico também não é uma magia infalível. Se você tiver acesso à magia escudo arcano, você consegue bloquear completamente o míssil mágico. Então, se o teu inimigo tiver essa magia, lascou, mas se não tiver, ele vai levar o dano, e é um dano de energia bruta, energia mágica bruta. Então não tem quase ninguém que tem resistência, se é que tem alguém que tem resistência a esse tipo de coisa.
Já o onda trovejante, ele vai criar um cubo centrado em você que vai gerar uma onda de energia trovejante, ou seja, de som de um trovão muito alto, que vai causar 2d8 de dano trovejante em todos que estiverem na área. Eles têm que fazer um teste de constituição. Se eles passarem, eles levam metade do dano. Se eles falharem, eles levam o dano inteiro e são empurrados a 3 metros para distante de você. Mas esse empurrar não causa ataque de oportunidade. Obviamente, se o cara passar, ele não é empurrado. Então, basicamente de magias é isso. A gente vai estar colocando aqui, né, o que essas magias vão estar fazendo. Míssil mágico. Não tem acerto, porque ele acerta automaticamente. 1d4 mais 1 para cada. Porque uma coisa que é legal de falar do míssil mágico é que você pode acertar mais de um inimigo, porque, né, cada setinha pode acertar um. E o onda trovejante, DC 13, e ele causa 2d8 trovejante. Agora sim, vamos ver sobre a subclasse e os poderes dela. O artífice armadureiro, ele vai conseguir melhorar a sua armadura para ter os seguintes benefícios. Se a armadura ela normalmente pedir um requisito de força, ela não precisa mais desse requisito de força. A armadura arcana pode ser considerada o foco de conjuração do artífice. A armadura ela se prende em você, não pode ser removida. Ela se expande o corpo todo com uma ação bônus. E você também pode usar ela para substituir membros perdidos. Vestir ou tirar a armadura requer uma ação. Basicamente é uma melhoria bem grande para as armaduras que você vai estar usando, principalmente armaduras médias e pesadas. Inclusive, a gente vai estar vendendo a nossa armadura média e comprando uma armadura pesada. Eu já vou ver o preço dela, já coloquei aqui a armadura de placas. E também já aumentei a nossa defesa de 17 para 19, porque a armadura de placas ela é defesa 18, com a zoom da infusão fica 19. Eu já vi aqui o preço da armadura de escamas, ela é 50 peças de ouro, então coloquei aqui. A armadura de placas é 1.500, mas eu estou considerando que aqui a gente se aventurou, fez várias coisas, então teria pelo menos o dinheiro para comprar o material para fabricar. Existem então as duas formas da armadura. O artífice armadureiro consegue colocar a sua armadura de armadureiro em dois modelos, o guardião e o furtivo. O guardião ele vai ganhar mais ataque para corpo a corpo, ou seja, ele vai conseguir dar socos com dano trovejante, atacando com inteligência, e ele vai ter um campo de energia protetor que vai dar vida temporária para ele. Ele pode fazer isso com ação bônus e uma quantidade de vezes igual à proficiência. E recupera todos esses usos com um descanso longo. Já o furtivo ele tem uma tendência a ter ataques mais à distância, conseguindo disparar raios de energia da palma das mãos. Ele também consegue aumentar a sua velocidade em 1,5 m. E também ele tem vantagem em testes de destreza, furtividade. E se a armadura impõe desvantagem para esses testes, ele vai ter a vantagem anulando a desvantagem, ou seja, ele rola normal. Vou só colocar aqui, copiar essas informações da armadura arcana e do modelo das armaduras e vou colocar aqui, ó, nessa parte, porque senão vai ficar muita coisa ali. Já tá muita coisa, olha como ficou o tamanho disso aqui. Mas só para a gente ter aqui a informação, vou ajeitar isso aqui que eu não tinha ajeitado, vou botar para 3 e a gente terminou finalmente a ficha do artífice armadureiro, que é o Gaspar. Gente, absolutamente qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aqui nos comentários. Também deixem nos comentários quais são as próximas classes que vocês querem que eu faça. Eu devo estar tentando fazer um vídeo lá por volta da terça, quarta-feira, para a próxima classe. Então, muito obrigado por tudo. Como eu disse antes, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Também sigam a gente aqui no canal, a gente está tentando crescer. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.